O processo de compras desempenha um papel fundamental em qualquer organização e vai muito além de adquirir bem os serviços. Trata-se também de criar relações sólidas. E como forma, né, de otimizar essas relações e de garantir redução de custos e essa percepção, né, de valor ao longo de toda a cadeia de compras, eu separei para vocês, né, alguns passos essenciais para uma gestão de compras eficiente. Olá pessoal, eu sou Wellington Moscon, cofundador da GoEpic, uma plataforma all-in-one que transforma o dia a dia de compras, simplificando e modernizando a operação como um todo. Se nossa plataforma parece interessante para você, acesse www.goepic.com.br. E dando início aos passos essenciais para garantir uma gestão de compras eficiente, comece, claro, pessoal, com as políticas de compras. Então você precisa estabelecer diretrizes que são claras para o processo de compras, como critérios de seleção, né, de fornecedores, limites de aprovação, regras para negociação, porque isso vai garantir a transparência, né, do processo como um todo, ao longo de toda a cadeia. Além de fluidez, eu estou falando, né, de transparência, e isso vai evitar qualquer tipo de inconsistência, inclusive a nível de compliance no futuro. Então você pode ir para um passo seguinte, que está relacionado ao mapeamento das necessidades internas. E basicamente, né, o que a gente vai fazer aqui é, antes de iniciar qualquer tipo de aquisição, é garantir que as demandas, né, da organização elas foram entendidas. Então você vai consultar as equipes envolvidas, os clientes internos. Em alguns casos, né, no que diz respeito à necessidade, né, interna, você pode até envolver o fornecedor em uma etapa prévia, né, antes de avançar. Alguém que tenha conhecimento técnico, inclusive, né, para garantir que essa priorização e eficiência esteja alinhada aos objetivos estratégicos da empresa e que o item, né, a necessidade interna, ela foi identificada de maneira clara, né, exatamente da forma como é necessário para atender, né, ao requisitante a demanda que ele possui. Um passo adicional, a gente tem a parte de identificação e avaliação dos fornecedores. Essa etapa ela pode ser mais facilmente, né, realizada com ferramentas, então ferramentas digitais, como ferramentas de fast check-in, né, no que diz respeito à homologação, por exemplo, né, de um fornecedor. Ferramentas também relacionadas a garantir que o produto foi entregue de maneira adequada e realizar essa avaliação também de maneira criteriosa, né, desse fornecedor. E também ferramentas, né, que vão auxiliar na identificação de novos fornecedores. Porque você vai ver que um dos passos seguintes, né, está relacionado à parte de relacionamento, então relacionamentos estratégicos. Se você tem essa base bem formatada e bem estruturada, quando eu falo de relacionamento estratégico, eu consigo cultivar parcerias com fornecedores, né, que são confiáveis, que são benéficas, trazem ganhos para ambas as partes, né? Então, relacionamentos duradouros eles vão facilitar as negociações futuras na sua empresa e podem trazer benefícios, né, como descontos ou acesso a inovações, inclusive. Depois, a ideia é que você realize negociações que são eficientes. Então, negociar contratos que equilibrem custo, qualidade, flexibilidade. A ferramenta Mapa de Cotação é uma ferramenta bem conhecida, né, e traz visibilidade para vocês no que diz respeito à negociação. Então, quais são os preços, né, qualidade, se você tiver esse histórico, inclusive, de serviço prestado ou de produto, a nível histórico, você pode trazer tudo isso dentro do mapa de cotação, não apenas valor, né, não apenas preço. E isso vai ajudar com que você busque, né, por acordos que sejam vantajosos para ambas as partes. E vai promover a construção também de parcerias sólidas. Não basta você olhar apenas para preço, né? Isso a gente insiste muito aqui nos nossos vídeos. Você pode ver, né, matérias bem interessantes e mais profundas, inclusive no nosso podcast ou no blog da GoEpic falando disso. Mas prazo e qualidade, a gente deixa bem claro, né, que são outros fatores, não são apenas esses também, mas que possuem uma importância tão grande, né, para uma entrega eficaz quanto a própria percepção ali de custo. Na sequência, você precisa garantir uma formalização de contratos de forma detalhada. Muitas vezes essa etapa, né, acaba ficando com outros times, por exemplo, o próprio jurídico. Porém, garantir que os contratos sejam claros e contenham todos os detalhes relevantes, como prazo, penalidade. Não precisa ser penalidade, né? Poderia ser, por exemplo, bonificação. Dependendo da forma como a sua cadeia funciona, a bonificação ela pode funcionar muito melhor do que uma penalidade. Mas precisa conter isso de maneira clara, né, dentro do contrato. A própria especificação técnica, condições de pagamento, então pode ser crucial, né, no que diz respeito a garantir um lead time assertivo, o próprio SLA, né, e evitar multas contratuais. Então, ter isso já em contrato desde o início
né? Não é à toa que a gente escuta muito, né, um velho ditado que o combinado não sai caro. Então você detalhar isso, até para você cobrar um retorno depois, né, ou ter que aplicar uma bonificação ou penalidade futura no fornecedor, fica muito mais fácil e muito mais leve para o seu time fazer isso aí depois. Porque está tudo descrito, né, de maneira clara e detalhada. E de preferência, né, os pontos que sejam críticos ali para a operação, você trazer até através de uma apresentação, de uma reunião inicial, né, de um kickoff para esse fornecedor, para que ele tenha ainda mais claro, né, o que pode impactar nessa bonificação, né, ou nessa penalização, e o que é realmente relevante, né, para que a tua operação seja executada com eficiência. Então esse é um ponto muito importante, tá? Trazer de forma detalhada e clara isso em contrato e para o fornecedor. E claro, pessoal, uma dica essencial também é automatizar os processos de compras, né, com tecnologia. Então ferramentas, né, de gestão de compras devem ser adotadas, ferramentas como a própria GoEpic, por exemplo, para monitorar pedidos, acompanhar o pagamento, gerenciar o relacionamento com fornecedores, que é um ponto muito importante. Esses sistemas otimizam o fluxo de trabalho e evitam qualquer tipo de erro manual. E passam, né, a se tornar uma parte intuitiva, uma parte automatizada do dia a dia ali do setor de compras. Se tiver integração facilitada com outros sistemas, fica ainda mais fácil. E se for no code, melhor ainda, né? Então é algo que você sabe que você, à medida que você precisa aplicar melhorias contínuas, né, no processo de vocês, no fluxo de compras, você consegue garantir que essa aplicação de melhoria contínua seja de maneira prática e rápida, né? E você vai ter um retorno muito rápido disso, porque à medida que você implementa, no code, você consegue testar esse resultado e consegue, inclusive, decidir, né, por implementar novos passos, ali, novas etapas ou até mesmo novas regras no seu fluxo de compras. E, claro, monitore o desempenho de fornecedores. Novamente, ferramentas, né, elas podem fazer parte desse processo de avaliação e monitoramento dos fornecedores. Se forem ferramentas automatizadas, no code, né, que facilitam esse acompanhamento de maneira digital, melhor ainda. Se não, nenhum problema, né, em recorrer ao velho amigo ali Excel, né, as planilhas. O importante é que você tenha os dados, né? Dados relevantes, né? Não é qualquer tipo de dado, dados que sejam relevantes para essa tomada de decisão e esse monitoramento, né? Juntamente com a avaliação desse fornecedor como um todo. Então você conseguir garantir, né, a taxa de entregas, né, se essas taxas de entregas pontuais elas estão acontecendo, conformidade com as especificações do que foi solicitado, índice de reclamação, né, permitindo decisões mais informadas sobre a continuidade ou não, né, de um fornecedor no futuro. Tudo isso tem que ser com base em dados, né? Não adianta a gente querer usar feeling nesse tipo de situação. É de fato entender qual fornecedor ele tem mais impacto na cadeia, né, na operação da tua empresa, de que forma, né, esses atrasos causaram algum tipo de problema para a sua operação, ou, né, como o requisitante foi afetado com algum tipo de falha de qualidade, de especificação e assim por diante. Então, se você não estiver monitorando isso, se você não estiver garantindo, né, a tabulação apropriada desses dados e a inserção de dados que de fato vão agregar valor durante o momento de avaliação, vai ser um problema na hora que você tiver que decidir, né, sobre a continuidade ou não de um fornecedor, porque o fato de não ser tomado esse tipo de decisão com base em dados vira achismo, né? E às vezes foi algo pontual que aconteceu com aquele fornecedor e eu estou deixando de dar continuidade com um fornecedor ali que está há anos, né, com a empresa e que as entregas dele, no final das contas, foram muito à média das outras. Mas por um ponto específico, um momento específico, eu acabo me desvinculando desse fornecedor. E aí só os dados, né, têm condição de ajudar vocês nessa tomada de decisão de maneira precisa. Por fim, promova a sustentabilidade no processo de compras. Compras pode sim, né, ser um agente, né, ativo no que diz respeito à sustentabilidade da organização como um todo. E o departamento de compras pode fazer isso justamente adotando práticas, né, específicas de compras que respeitem critérios ambientais e sociais. Né? Isso cada vez mais vem sendo adotado, né, por empresas no Brasil e no mundo, né, como um todo, que levam, né, as práticas de ESG a sério. Então, compras não tem que ficar de fora, na verdade, o compras pode ter uma participação ativa no que diz respeito a isso. E você vai escolher fornecedores comprometidos, né, com sustentabilidade e com condição, inclusive, né, de avaliar o impacto ecológico, né, das aquisições que a sua empresa está fazendo.
Porque no final das contas ninguém quer sair mal na fita, né? Pode ser que você faça a contratação de um fornecedor que ele esteja prejudicando ou causando impactos ecológicos que podem vir a denegrir a imagem da sua empresa, né? Pode causar algum tipo de ruído no mercado como um todo. E a gente não quer isso. E pessoal, uma gestão de compras eficiente, vocês devem estar calejados já, né, com isso, mas vocês sabem que não acontece do dia para a noite. Ela de fato exige planejamento, exige tecnologia, exige um time preparado, né, para lidar com os desafios, inclusive novos desafios, né, que vão acontecendo ao longo, né, de toda a cadeia, de todo o processo de compras, né, de todo o ciclo de vida de compras. E esses times também têm que estar preparados não só para lidar com esses desafios, mas também para identificar oportunidades. Com esses passos que eu acabei de compartilhar com vocês, a sua empresa pode transformar de fato, né, o procurement em uma vantagem estratégica para a organização como um todo. Se você gostou dessas dicas e quer saber mais, né, eu vou deixar o link do nosso artigo. Aí o artigo completo, tá, gente? Aqui eu trouxe algumas coisas mais resumidas. Vou deixar aqui na descrição, tá, para você poder acompanhar mais, compartilhar, né, com alguém do seu time que também precise desse direcionamento, né, e dessas dicas. E pessoal, muito obrigado. Fico por aqui e até a próxima.